Bom dia, José Fernando. Sejam bem-vindos, tá? À nossa aula. E aqui a gente vai fazer só uma retomada do conteúdo para vocês entenderem, né, para poder fazerem as provas de recuperação. Então, a gente vai fazer uma recapitulação da história dos Estados Unidos dentro dessa América Latina, que a partir do momento em que os Estados Unidos lutam pela idealização do plano, né, da independência, soa nas outras nações da América esse mesmo sonho. Então, no século XIX, aí, os Estados Unidos começa o processo de expansão territorial. E nesse processo de expansão territorial, muitas pessoas vão acabar morrendo, principalmente os nativos que moravam na direção do oeste. Né? Durante esse período aí, nós vamos ter muitos nativos se opondo a esse modelo, né, de colonização, a essa ocupação das suas terras, e muitos deles vão morrer por insatisfações, né, porque eles vão acabar se contrapondo ao colonizador e vão morrer justamente em confrontos. Esse episódio vai ser chamado aí de Marcha para o Oeste, que era um propósito dos Estados Unidos de tornar as terras do Oeste habitáveis. Se vocês pegarem as aulas anteriores, né, porque tem inúmeras aulas dentro da plataforma sobre esse conteúdo, a gente iria utilizar essa aula somente para tirar as dúvidas. Né? Então, vamos lá. Aqui, os Estados Unidos no século XIX, ele apresentava algumas dificuldades, né? Principalmente na questão da própria expansão. Quando houve essa expansão da marcha para o oeste, a intenção era tornar habitável essa região, mas ao mesmo tempo tornar essa região produtiva. Com isso, transformando, né, os Estados Unidos num país que, a partir daquele exato momento, iniciaria o processo aí do chamado liberalismo, teorias liberais, né, dentro da questão econômica, para transformar essa região numa região, né, que desse lucro para o país como um todo. Vale ressaltar que os Estados Unidos, nesse período aqui, não era um país todo unido. Né? A gente tem um país que ainda é dividido. Nós temos os Estados Unidos que vem de um lado, um país que pregava os conceitos abolicionistas, o outro não pregava. A gente tem os ideais do Sul, né? Os estados do Sul eram escravistas contra a abolição, porque eles queriam continuar utilizando, né, os negros como mão de obra nas suas lavouras, e os estados aí respectivos ao norte eram completamente a favor da abolição da escravidão. E isso gerou um conflito muito grande dentro do território, que vai gerar, né, depois aí, a chamada Guerra de Secessão. Bom dia, minha gente. Vamos retornar aqui depois de ter caído a nossa aula, mas sem problemas, vamos juntos, né? Aí a gente tem a exploração e a expansão territorial. Por quê? Porque durante o processo da marcha para o oeste, a gente teve uma verdadeira exploração, os nativos foram mortos. Lembra que a tia Joana passou até o documentário para vocês analisarem um pouco como foi essa corrida em direção ao oeste. E nessa corrida aí, muitos nativos ficaram no meio do caminho, ocorrendo um verdadeiro genocídio dentro do território americano. Essas guerras que ocorreram na marcha para o oeste fizeram com que uma grande parcela aí dos nativos morressem. E nessas mortes ocasionaram aí aquela ideia de divisão do território americano que vem até os dias atuais. Se vocês forem analisar, até as eleições americanas também repercutiram essa ideia de divisão, que vem desde esse momento aqui. A partir do momento em que os colonizadores começam a expandir o seu processo de colonização às terras dos nativos, a gente vai ter muitas guerras, porque os próprios nativos não vão querer se submeter ao avanço dos europeus nas terras que antes eram somente deles. Né? A intenção dessa marcha para o oeste, gente, era fazer com que a economia do oeste aí fosse mais fortalecida, principalmente no campo agrário. E para isso, na marcha para o oeste, nós vamos ter o que se convém chamar na história de destino manifesto. O que seria esse destino manifesto? A marcha para o oeste ela ocorre dentro dessa doutrina. Porque a doutrina do Destino Manifesto era aquela ideia que pregava que os Estados Unidos havia sido, era uma nação escolhida por Deus para ser aquela mega ultranação no conceito econômico e para ser uma nova, vamos dizer assim, Jerusalém, né? A terra escolhida por Deus para ser a potência que é. Então,
Diante dessa doutrina do Destino Manifesto foi que surgiu esse ideal de conduzir uma grande parcela da população que comprasse, né, terras, principalmente os imigrantes que estavam vindo da Europa, porque a Europa estava passando por problemas financeiros, então essa galera veio da Europa para os Estados Unidos e queria um pedaço de terra. Qual era a intenção? Tornar essas terras produtivas, mas para isso, a galera que queria morar no Oeste tinha que comprar uma briga com uma grande parcela da população que morava naquela direção, né? Então, nós vamos ter uma ideia também, dentro do conceito da doutrina do Destino Manifesto, uma ideia de superioridade também racial, que é o mesmo problema que vem até os dias atuais dos Estados Unidos, né? Onde os próprios ingleses ou os europeus se colocavam no patamar de superioridade em relação aos nativos, aos africanos e aos hispânicos, que também estavam dentro daquele território, um território dos Estados Unidos que era muito longo, né? Muito grande. Hoje vocês, analisando o mapa da geografia, vocês percebem muito que é um território grande. Então, os nativos vão resistir. Claro, né, gente, que não tem como resistir diante das armas utilizadas pelos colonizadores. E a gente vai ter um verdadeiro genocídio dentro desse território. A Batalha de Lauterburg, né, ela vai acontecer no estado de Montana. Esse conflito é considerado um dos maiores da história, porque essa etnia aqui, a etnia Sioux e Cheyenne, vão se unir contra o ataque, né, provocado pelos colonos que estavam indo em direção ao oeste para tornar esse oeste habitado. Gente, e aí eles usavam, né, os colonos estavam usando cavalaria, né? E com cavalos, para quem gosta de tática de guerrilha, né, de guerra, diz que com cavalo as tropas ficam mais ágeis, né? Há um maior poder de movimentação. Então, essa batalha aí, gente, morrem muitos nativos, como também a batalha de 1876, a batalha de Lauterburg, né? Que vai consolidar aí a maior vitória indígena contra o avanço estadunidense. É uma das poucas batalhas aí em que os nativos vão vencer, tá? Porque contra... Gente, é aquela ideia, né? Como vocês conhecem também a história do nosso Piauizão de guerra, né? Vocês lembram da Batalha do Genipapo aqui. Então, enquanto que a galera que representava as tropas, né, de Dom Pedro, aí as tropas imperiais, elas vêm com, né, nem as tropas de Dom Pedro, né, as tropas imperiais, as tropas portuguesas. Eles vinham representando com armas de grosso calibre, né, canhões, inclusive quem teve a oportunidade de ir no monumento, né, nosso aqui no Piauí, o monumento Heróis do Genipapo, percebeu que as armas que eles usavam na época eram muito mais fortes, né, eram armas de fogo contra as armas dos piauienses, que na luta pela independência utilizavam foices, lanças. Aqui também não era diferente, não. Claro que esses nativos também tinham táticas de guerra, muito mais do que os nossos nativos aqui no Brasil, muito mais do que os piauienses aqui, que se uniram contra, né, a Portugal, lutando aí pela independência. Muitas pessoas vão morrer. Por que eu estou fazendo essa analogia, né, ligando, né, essa história dos Estados Unidos à história do Brasil, dos nossos nativos, e também ligando aí a nossa luta de independência do nosso estado, para que vocês analisem que contra armas de fogo não adianta ir com pedra, com lança, porque é um verdadeiro genocídio. Aqui alguns nativos, algumas tribos vão conseguir, né, vitórias diante, né, dessas tropas aí estadunidenses e europeia, né, porque aí tinha muitos europeus também no meio. Aí nós vamos ter os principais líderes, eu estou seguindo, tá, gente, essa cronologia do livro de vocês, tendo em vista que essa aula é de recapitulação, porque tem várias aulas na plataforma, é só você ir lá pegar novamente, que tá lá, elas estão todas gravadas, as aulas anteriores, tá? Principalmente porque esse conteúdo foi o conteúdo da última prova. Aqui nós temos os principais nativos, tidos como os principais resistentes, inclusive no documentário americano, cita-se bastante esses dois, tá? Aparece até a imagem dele aqui, ó, conversando com as tropas americanas. Então, essa resistência indígena, quando a gente coloca, né, na antiguidade, aqui nesse período, na antiguidade não, né, antes desse momento histórico que a gente vê no Brasil, por exemplo, e no mundo, essa questão da resistência dos nativos nessa atualidade. Quando a gente percebe os Estados Unidos no século XVIII, vocês vão ver esse fenômeno da resistência dos nativos. Hoje, por exemplo, na atualidade, não só nos Estados Unidos,
mas em toda a América a gente ainda tem lutas constantes aí, os nativos brasileiros, principalmente nas lutas pela igualdade, demarcação de terras nativas. Alguns nativos também da América Hispânica vivem nessas lutas de ter suas terras demarcadas. Os Estados Unidos, depois da Marcha para o Oeste, ainda tem muitas lutas e comitês formados buscando aí a chamada proteção dos direitos desses nativos. Isso no século XX, tá, gente? Em plano do século XX, 1960, era o Brasil aqui, às vésperas da ditadura militar, e os nativos americanos querendo lutar aí por melhorias, né? Por igualdade de direitos. E aí, gente, as lutas dos nativos americanos acabou também sendo uma luta da população americana. E grande parte dos protestos que vão ocorrer na gestão do Donald Trump, que foi o presidente aí que perdeu essa eleição, justamente por conta dessas políticas. Se você for analisar, a derrota do Donald Trump, ela tem todo um significado por trás, né? Porque o Donald Trump vinha representando um modelo conservador que não existia nos Estados Unidos. Ele vinha representando um lado americano que é muito associado, né, ao preconceito. Ele era ligado, tinha ligações com a Ku Klux Klan, que era um grupo praticamente, que vocês já estudaram nesse conteúdo, que surge praticamente do lado sul, e vai se desenvolver em quase todo o território com a intenção de exterminar ali a população negra do território. É como se fosse igual uma seita, era um grupo que é uma seita que não aceitava os direitos dos negros no solo americano. E aqui os nativos, que não são negros, né, vão começar a lutar pelos seus direitos. E o Donald Trump, ele vai pegar a fúria deles, porque a grande parcela deles vão começar a protestar com mais intensidade no mandato do Donald Trump por conta da destruição, né, histórica dessas etnias, por conta também das políticas que o Donald Trump veio aí impetrando dentro do território contra essas minorias, né? Porque, querendo ou não, gente, eles são minorias hoje nos Estados Unidos, né? Então, eles começaram a lutar para que essa ideia do orgulho, né? Essa ideia da continuidade dos conceitos culturais das etnias deles continuassem no território, porque se dependesse das políticas do Donald Trump, não era para ter divisão de etnias, era para todo mundo ser americano. Só, gente, que é muito complicado quando a gente analisa essa ideia dentro do território americano, porque, querendo ou não, um território ele não é composto só de um tipo de pessoas. O Brasil, por exemplo, nós temos várias etnias. Não, mas a gente tem que se respeitar enquanto raça humana. Nós somos raça humana. Mas antes da gente ser uma raça humana, que todo mundo se respeita, a gente não vê isso na prática. Então, existe sim, e tem que todo mundo reconhecer que além de existir etnias, elas precisam ser respeitadas. Mas tem que ser respeitado porque todo mundo é raça humana. É raça humana. Mas nesses países como os Estados Unidos e o Brasil, onde existem pessoas que se consideram superiores às outras, é muito complicado isso dar certo, somente dentro do conceito de raça humana. Então, por isso que são criados muitos grupos de ativismo, onde nesse ativismo as pessoas começam a lutar pelas suas bandeiras. São os negros que lutam pelas bandeiras deles, os nativos que lutam também pelas bandeiras deles, e assim vai. A gente sai dessa marcha para o oeste, dentro dessas polêmicas envolvendo a doutrina do Destino Manifesto, e aí a gente entra, meus amores, na chamada Guerra de Secessão, que é uma guerra onde os estados do norte e do sul vão guerrilhar justamente por conta da interpretação e da forma como esses estados conduziam as suas políticas. Os estados do norte não eram escravistas e já pagavam, né? As pessoas que trabalhavam dentro desses estados do norte, e os estados do sul eram escravistas e não queriam abolir de jeito nenhum a escravidão. Então essas divergências chegam no século XIX muito intensas, onde o sul não quer abrir mão do trabalho escravista e o norte luta para que não haja mais esse trabalho escravista. Para complicar a situação, gente, os estados do norte que não eram escravistas, eles cresciam a passos largos, enquanto que os estados do sul que eram escravistas não tinham esse crescimento. Os estados do norte, eles alavancaram uma economia por intermédio aí das produções industriais. E os estados do sul, eles eram muito ligados à economia de base, né? No caso aí a agricultura, era muito ligado à agricultura, né? Os do norte, comércio e indústria, do sul era uma economia agrária.
E para complicar, quando chegou em 1860, o Abraham Lincoln vai ser eleito presidente. Quando o Abraham Lincoln vai ser eleito presidente, ele tinha em mente aquele processo para trabalhar, gente, a unidade do país, tendo em vista que os estados aí do Sul não se davam bem com as políticas dos estados do Norte, então tinha um país que era extremamente dividido entre nós e eles. E aí o Lincoln, uma das principais propostas de campanha dele, era abolir a escravidão. E aí, claro, ia afrontar os estados do Sul, que não queriam abolição de jeito nenhum, queriam continuar utilizando mão de obra escrava. E isso vai fazer com que essa burguesia do Sul, que tinha muita propriedade de terra, fique contra o Lincoln, né? E isso soou como um tapa na cara dos grandes latifundiários do Sul, que eram donos de muitas propriedades e que se sentiam apunhalados pelo Lincoln, né? E isso, gente, vai ocasionar essa guerra de secessão terrível, essa discordância entre o norte e o sul, até mesmo porque o Lincoln, né, ele vai idealizar a proposta dele de tornar os negros, né, livres, que ele vai ser um abolicionista. Nós vamos ter, em 1861, os estados do Alabama, Flórida, Geórgia, Texas, Carolina do Norte, Carolina do Sul e Virgínia, que vão ficar contra o restante do país. Professora, o que é isso? Gente, esses estados, eles vão criar vamos supor que 6 estados no Brasil se unam e declarem ali que eles todos ali vão fazer um pacto federativo e vão ficar contra o restante do país. Esses estados, é a mesma coisa. Esses estados aqui, eles vão se unir e vão se transformar, eles vão inclusive mudar a bandeira, vão ter um símbolo nas bandeiras, tudo que eles vão planejar vai ser em conjunto, como se eles fossem um país dentro de um outro país, não vão obedecer às leis que estão acima deles, e aí eles criam. Esses estados vão ser chamados de estados confederados, as bandeiras vão ter o símbolo dos estados confederados, e aí esses estados vão ser chamados estados confederados, ou seja, Confederação dos Estados do Sul. Gente, aí vai dar treta, vai dar treta. Por que vai dar treta? Porque o restante do país não vai aceitar, porque eu vou ter esses estados aqui, não, nós temos a nossa própria interpretação, então nós vamos criar aqui uma liga e que se dane o restante do país. E foi esse motivo, né, que vai fazer com que tenha a chamada Guerra de Secessão, que é também chamada Guerra Civil Americana, onde o restante do país vai guerrilhar contra esses, que são chamados Estados Confederados. E nesses Estados Confederados, olha aí, gente, eles vão ter a coragem de guerrilhar contra o restante do país, só que isso não vai dar certo, né? Se você pegar o mapa dos Estados Unidos e pegar esses territórios hoje são os territórios que na eleição americana deram vitória, por exemplo, para o Donald Trump, exceto, por exemplo, bem aí, gente, a Geórgia, né, que deu, se eu não me engano, a Geórgia deu a eleição para o Joe Biden, né, e a Virgínia. Quando o aluno pega bem aqui, ó, Alabama, Flórida, Geórgia, Texas, Carolina do Norte, Carolina do Sul e Virgínia, esses estados até hoje são estados republicanos, né? Aí eu votei na Geórgia e na Virgínia, somente 2 desses estados votaram no Joe Biden, o resto todos votaram no Donald Trump. Porque são estados que historicamente, desde aqui você já tem que entender, desde esse momento já são estados que historicamente vêm com uma carga muito grande, né, de preconceito, não que todas as pessoas sejam assim, mas são estados que carregam com si na sua história o peso de participarem, né, desses estados confederados e serem contra, por exemplo, a abolição. São estados que ainda têm uma grande concentração de preconceito racial e por isso, né, de vez em quando surgiam movimentos nos Estados Unidos, né, o movimento dos Black Lives Matter, né, vidas negras importam, nesses estados, né, que depois não surgiu só nesses estados, né, gente, porque quando começou as polêmicas se expandiu para todos, então não teve um estado só, porque o preconceito nos Estados Unidos ele não é específico de um estado, tem em todo, quase todos os locais. Então, assim, essa guerra nós vamos ter mais de 600 mil pessoas mortas, gente, por causa da intransigência de pessoas. Esses estados achavam que iam ganhar do restante do país, isso não existe, gente. Então foi desastroso, mais de 600 mil pessoas mortas, e essa herança colonial inglesa, ela vai simplesmente ruir, onde a maior parte dos estados vão lutar contra esses estados confederados. É aí que Lincoln ganha, né,
uma voz muito grande, porque os negros que estão nos outros estados, eles vão fazer questão de se alistar, né, no exército para defender aí os outros estados contra esses estados do sul. Porque qual era a intenção? A intenção era derrotar os estados confederados e fazer com que os negros desses estados confederados conseguissem a sua respectiva independência. Porque eles não tinham conseguido a independência e os seus respectivos donos, né, porque era assim que era visto, eles não iam dar a independência, né, ou a alforria, vamos dizer assim, a carta deles. Então, por conta disso, os próprios negros vão se unir aos restantes dos estados contra esses estados confederados para decretar aí o fim, em definitivo, da escravidão nos estados confederados, porque o restante do país já vivia a abolição, né? O Lincoln já tinha decretado a abolição. Então, os negros, para lutar pelos negros dos estados confederados, os negros dos outros estados vão se alistar, e é nesse momento histórico nos Estados Unidos que a gente vai ter uma concentração muito grande de negros aí dentro da ala militar, né? Dentro do exército americano. E, claro, os estados confederados vão perder, e quando os estados confederados perder, a gente vai ter a unidade dos Estados Unidos, né? Em definitivo, ou seja, os estados que perdem vão ter que ficar e vão ter que obedecer às normas que estão acima, né? As normas da nação. E é por conta desse descontentamento que vão matar o Abraham Lincoln, né? Abraham Lincoln vai ser eleito para o segundo mandato, e no segundo mandato ele nem vai terminar, ele vai ser assassinado, justamente porque tinham pessoas que não aceitavam o posicionamento de Abraham Lincoln, tá? Em torno dessas bandeiras de abolição. Nós temos aí, meus amores, a segregação racial nos Estados Unidos. Essa segregação racial, professor, o que é segregar? É separar. Nos Estados Unidos era muito comum essa segregação, onde até nos ônibus, né, tinha o local dos negros sentar e dos brancos também sentarem. Eles não sentavam próximos uns dos outros, e os negros tinham que cumprir essas determinações. Até que a gente vai ter um acontecimento, né, histórico, que é o acontecimento da Parks, né, em que ela vai sentar na parte da frente do ônibus, e a galera branca que vai entrar vai dizer que ela tem que ir lá para trás, e ela diz que não vai sair, vão pedir para o motorista do ônibus colocá-la para fora, e aí o motorista vai colocá-la para fora, e nesse mesmo ônibus quem ia entrar era o Martin Luther King, que vai interceder a favor dela, vai dar polícia, e a partir desse dia o Martin Luther King, que já vinha estudando, né, ele que era sociólogo, vinha estudando sobre esses problemas na sociedade americana, ele acabou intensificando as lutas dele e o trabalho, né, dele em torno da igualdade racial nos Estados Unidos. E ele compra essa briga, passa a lutar pela liberdade dos negros, pela igualdade dos negros, pela liberdade de ir e vir, contra essa segregação de ter bairros de negros, bairros de brancos, universidades de negros, universidades de brancos dentro do território americano. A situação do Sul, depois de ter perdido, né, a guerra, era devastada, principalmente porque o Sul ele já era pobre, porque era muito agrário, não tinha muitas técnicas agrícolas, não tinha muito maquinário, o Norte já era um pouco mais... Os estados do Norte, a maior parte dos estados que estavam ali alinhados às políticas do Norte, eram muito mais desenvolvidas. Então, assim, gente, é tudo muito complicado. Os estados perderam, ficaram arrasados, os estados confederados, eram agrários, não tinham tanto maquinário, perderam os escravos, porque os escravos passaram a ser livres, e aí eles começaram a achar que isso era uma perseguição, né? Que isso estava errado, que os negros tinham que trabalhar mesmo de forma escravista. Então os negros começaram a perceber que estava na hora deles lutarem pelos seus direitos também, e foram em busca de melhorias, né? Os ex-escravizados não voltaram mais a trabalhar com esses, né, latifundiários, e assim a gente vai ter, né, idealizando os Estados Unidos, o início aí das lutas contra a segregação racial. Olha a Ku Klux Klan, que a gente tinha falado, né, que acaba muitas vezes sendo interpretada até como uma seita pelas maldades que faziam contra os negros dentro do território americano. Né? É considerada aí uma sociedade secreta, e nessa sociedade secreta, né, ela vai pregar sempre a ideia de que os brancos são superiores, e por conta disso eles vão, né, tentar continuar aquelas políticas de divisão. Nós somos melhores, vocês são piores, nós temos cultura, vocês não têm cultura, e aí eles vão aí implantar uma ideia terrorista dentro aí dos Estados Unidos contra os negros. Aí a gente vai ter as leis Jim Crow, que nessas leis aí, que vão ser decretadas no final do século XIX, principalmente nos estados que eram muito escravistas, tá?
eles vão estabelecer oficialmente a segregação racial. Eles perderam a guerra, saíram devastados, não tinham mais negros para trabalhar, porque os negros tinham conseguido a abolição, e nessa ideia da abolição, né, eles ainda queriam que os negros trabalhassem, os negros se recusaram a trabalhar, e aí eles ficaram sem ter a mão de obra. Aí o que foi que eles fizeram? Vão decretar a segregação racial como sendo legal, que é essa lei de Jim Crow, a segregação racial legal, onde eles vão criar guetos, onde só pode ir negro, locais de branco. Então os negros tinham que viver ali só nos locais onde era definido pela lei e andar. Nos locais de branco eles não podiam estar, até dentro de ônibus não podiam estar, gente, é terrível. Então os afrodescendentes americanos passaram muito tempo obrigados a aceitar isso como uma imposição de lei, porque era uma lei realmente, eram políticas de Estado. Então, as igrejas tinham que ser específicas para negros, então o negro não podia entrar em igrejas que eram de brancos, os brancos também não podiam entrar em igrejas que eram de negros, então a sociedade ficou muito estranha, todo mundo dividido ali, os restaurantes do mesmo jeito, as universidades, as escolas. Então essas leis acabaram influenciando o comportamento de uma nação, né? Porque esses estados se transformaram em estados segregacionistas, mas não eram só nesses estados em que essa segregação ocorria, apesar de ter uma lei que determinava essa segregação. Os outros estados não tinham leis específicas, iguais a essa, mas eram estados que também eram escravistas. E é esse que é o problema, né? Porque os estados continuavam, alguns continuavam escravistas, extremamente racistas. E essas leis só foram abolidas aí em 1964. Era o Brasil aqui entrando aí na ditadura militar, vamos dizer assim, né? E os Estados Unidos tirando essa lei de segregação. Gente, vocês têm noção? 1964, era o Brasil às vésperas aí da ditadura militar, e já estava na ditadura, na verdade, né? E lá eles lutando contra esse modelo segregacionista, lutando para que essa lei fosse abolida. E só em 1964, realmente, é que a gente vai ter essa lei abolida, tá? Meus amores, a gente vai ficar por aqui. Eu vou passar um outro link para vocês agora, tá? Para a aula não ficar extensa, porque eu vou subir essa aula ao YouTube. Se ela ficar muito longa, demora muito para subir. Eu vou encerrar aqui, porque eu vou juntar com aquela outra anterior, que deu um tilt aí na internet. E aí eu vou passar outro link para vocês, tá bom?